colocar o tema da mensagem nesta manhã será as duas fases de um cristão, para a sua anotação. Então vamos para o somente crer. Assim diz o Senhor: tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Grande Deus, eterno, poderoso, Criador, galardoador, nós te louvamos nesta manhã, e é o propósito deste púlpito, desta igreja, é sempre te louvar, te exaltar, te adorar, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória em nosso meio. Senhor, usa este servo tão frágil pelo lado humano, Senhor, mas ajuda o teu povo através da tua palavra. Eu nada trago em minhas mãos, Senhor, mas trago a minha fé, e também abençoa os ouvidos daqueles que vão ouvir, Senhor, e assim todos seremos abençoados, pois nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Sentai-vos um pouquinho, irmãos. Bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, pastor, desde que fui embora para Alta Floresta, né? Eu sempre, quando venho a Cuiabá, tenho o desejo de estar convosco. Posso dizer que a melhor fase da minha vida eu tive aqui com vocês. Foi onde realmente eu pude ter uma experiência com Deus. Então eu levo essa gratidão de todos vocês, pastor. Nós passamos bons momentos, né, irmão Marcos, na mocidade, irmão Davi também, esses irmãos. Então, quando eu não posso estar aqui, não tem condições, mas quando nós podemos, nós fazemos questão de estar aqui. Afinal, minha família eu tirei daqui, né? Cadê ela? Minha família. A irmã Kézia, levanta a irmã Kézia, por favor. Cadê o irmão Davi? Olha lá. Olha o pequeno Davi lá. Ele diz sempre amém. Amém. Ele fala na igreja. Irmão Wesley lá, tá vendo? Ó? Já está com 8 anos de idade. Cadê a irmã Dena, minha sogra? Levanta, irmã Dena. Cadê a Ágata, a filha do irmão Danielzinho, pastor? Você conhece, né? Cadê ela? Levanta ela aí, irmã Dena. Olha lá, filha do Danielzinho, meu cunhado. A mocinha lá, tá aí, ó. Vamos dizer, Deus abençoe para eles. Amém. Então vocês lembrem de nós nas suas orações, e nós lembraremos de vocês, e lembramos sempre. O pastor Rui está ali, Deus abençoe, companheiro de batalha. Então vamos ler a palavra que já foi mencionada, São João capítulo 6. Eu gostaria de tomar um tema nesta manhã,
Se eu fosse pregar esta mensagem em uma reunião de ministros, seria as duas fases de um ministério. Mas como nós vamos pregar aos irmãos, nós vamos trazer uma outra linha sobre as duas fases de um cristão, porque aí nós abrangemos mais a igreja. Então, nesta passagem aqui, mostra a segunda fase do ministério de Jesus Cristo, que foi a fase do abandono. Então, nós vamos ler o versículo 60 e o versículo 66. Saudações aos irmãos, os que porventura estiverem pela internet. Deus abençoe todos vocês. Se você crê, a sua casa vira um santuário agora, nesse momento, vira igreja. Você pode receber a mesma bênção, né, irmãos, que nós recebemos aqui. Então tenha reverência, faça da sua casa um culto aí. Claro, aqueles que não podem vir à igreja. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Senhor, mais uma vez, abençoa, Senhor, nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Então, irmãos, veja bem. Todos nós, isso em todas as classes, em todo o quintuplo de Efésios, todo cristão, ele passa por essas duas fases principais na sua vida. Um casamento passa por essas duas fases, um emprego passa por essas duas fases. Quando você compra um carro novo, você passa por essas duas fases. Quando você tira o carro da concessionária, você está naquela alegria, não é verdade? Você quer lavar o carro todo dia. Quem já passou por isso, né? Você sai, dá uma voltinha com o carro, encosta na garagem e lava de novo. Ou seja, é uma fase que ele está passando. Também no casamento, né? Quando casa é todo dia meu bem, meu amor, quando acorda e tudo. Depois vem a fase mais difícil. Mas nós vamos focar a nossa atenção no lado espiritual. E nós, no começo desse livro de São João, se você ler em casa ele na íntegra, todo o capítulo, você verá que lá no começo, já no versículo 2, diz assim: e grande multidão o seguia. Por quê? Aqui. Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, nesta primeira fase do ministério de Jesus Cristo, foi aquela fase de manifestação do sobrenatural na carne. Foram curas divinas, milagres, manifestações, cego enxergando, surdo ouvindo, morto ressuscitando. Então foi um avivamento, e aquelas pessoas, elas queriam estar próximas de Jesus. Notem bem, depois você vai entender a sua vida. Aquelas pessoas queriam estar próximas de Jesus, muito próximas, e elas tinham um objetivo para estar próximas de Jesus. Qual era? Cura divina, milagres,
benfeitorias para a carne. Então, naquela primeira fase, que foi esta fase do sobrenatural, através de curas divinas e milagres, as pessoas queriam estar próximas de Jesus, a tal ponto que ele teve que alimentar 5.000 pessoas lá, que vocês conhecem, a multiplicação dos pães e dos peixes, não é verdade? Aquela mulher com fluxo de sangue, ela teve dificuldade para se aproximar de Jesus, né? E quando Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, como saberemos quem te tocou? Mas só, irmãos, que chegou o momento da palavra, chegou o momento da provocação, chegou realmente o momento da edificação. E você vai entender que cada ministério passa por isso. O ministério de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o ministério de William Branham. Nós estamos exatamente neste ponto agora na mensagem. Quando o irmão Branham estava manifestando a primeira fase do ministério, sinais, cura divina, ressurreições, então as denominações se aglomeraram-se ao lado do profeta. Eles queriam levar o irmão Branham de igreja em igreja ao mundo em aviões. Assim as igrejas, Assembleias de Deus, ganharam 500.000 de almas através disso. Mas, irmãos, o que realmente vai nos trazer salvação, o que realmente vai trazer edificação, é a palavra. E aqueles que estão na igreja, aqueles que estão no ministério, somente atrás de coisas boas aos olhos, eles não permanecem. E é justamente no tempo do abandono, irmão, você agora, é justamente na segunda fase da sua vida que você vai realmente conhecer quem são os seus verdadeiros amigos. Até pastor, ministério, porque os seus verdadeiros companheiros não são aquela multidão, aqueles que querem estar com você quando a sua vida vai bem, quando há prosperidade, quando você está com saúde. Não é. Você não vai medir as suas amizades e nem deve medir a sua vida por isso. Você consegue ter o volume do leite quando ele está na fervura? Não é, irmãos? Não. Realmente você vai ver o volume do leite quando esfria, quando começa a vir o esfriamento. Assim como Jesus disse, né? O amor de muitos esfriará. E é nesta fase do resfriamento que nós vamos realmente saber quem são os verdadeiros cristãos da mensagem ou não. Quando Israel saiu do Egito, eles saíram naquela primeira fase, tocando tamborim, né? Cantando, gritando, era festa, era alegria. Houve uma libertação, um milagre. Moisés abriu o mar vermelho e o exército de Faraó foi engolido. Aquilo foi maravilhoso. Mas os filhos de Deus se manifestaram no tempo da provocação. Os filhos de Deus
se manifestaram quando vieram as provas, quando houve a seca, quando houve a fome, quando houve as dificuldades. Aquilo ali manifestou os filhos de Deus e os murmuradores. Por quê? Quando nós saímos do Egito na primeira fase, aquilo ali trouxe uma multidão mista. Quando nós saímos da denominação na primeira fase, aquilo trouxe uma multidão mista. E agora nós estamos vivendo exatamente neste período de deserto, de seca, de tribulação. Por isso que a Bíblia diz: muitos são, não, poucos são chamados e muitos escolhidos. É assim. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agora, se você está prevalecendo nesta segunda fase, glória a Deus. Quantos não têm permanecido nesta última fase, que é o tempo da chegada? Espera mais um pouquinho, persevera, resiste. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, queria usar aqui, eu vou citar aqui a fase presente de meu ministério 46. O profeta diz: há um momento de abandono para cada um. Elias teve um momento de abandono, Moisés teve um momento de abandono, Daniel teve um momento de abandono, Paulo teve um momento de abandono. Todos eles tiveram um momento de abandono, mas abandono por parte do humanismo. Deus nunca abandona um homem, Deus nunca abandona um filho. O profeta diz na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentílica, ali pelo parágrafo 20, ele diz assim: seu pastor pode te abandonar, seus amigos podem te abandonar, sua igreja pode te abandonar, mas há um que nunca te abandonará, este é Deus. O porquê que Ele nunca nos abandona? Porque Ele está em nós. Amém? Aqui, ó, mensagem véu adentro, parágrafo 77. Agora, em minha vida, tenho visto a cristãos levantando-se e caindo. Isto sempre me deu o que pensar. Aqui, 78. Você encontra essas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo profundo, que por fora, irmãos, você fala: isso é um crente verdadeiro. Parecem ter um desejo muito profundo e diariamente buscam e procuram e aspiram por Deus e nunca se fixam. Ele nunca consegue se fixar, de modo algum, aonde possam estar estabelecidos ou ancorados em Cristo. E isto eu tenho aprendido por experiência, que são pessoas de intelecto. Você vai entender as duas fases. Tenho me encontrado com pessoas que estão na igreja, aos 105, que estão na igreja e se regozijam, e as vejo sair da igreja, e talvez na segunda ou na terça, vivendo uma vida alheia. São pessoas que na igreja ela tem aquela vida, aquela aparência de santidade, e lá no mundo você encontra ela, mas você não é o irmão fulano, né?
Ou seja, o cristianismo dele é somente de aparência. Um cristão, ele é cristão em qualquer lugar. Um cristão, ele é cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 364 dias no ano. Porque se você é um cristão, Cristo está em você. E se Cristo está em você, nós precisamos manifestar aqueles frutos que Cristo manifestou. Agora, qual é essas duas fases? Está no parágrafo 79. O profeta dizendo aqui: há dois tipos, é véu adentro também. Há dois tipos diferentes de cristão. Estranho, porém não direi dois tipos, eu diria duas fases diferentes. Estão entendendo? Duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para se usar. Dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, porém com duas fases diferentes. Uma delas é uma concepção mental. Há pessoas que estão crendo em Deus somente pelo intelecto. Está na mente. É o que o profeta está dizendo aqui. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo mediante o conhecimento. Esta fase intelectual, esse crente intelectual, ele vai pelo conhecimento teológico e todas as coisas. E hoje, pastor, me permite um parênteses aqui. A internet está matando muitos cristãos. Eu tenho visto isso. Por quê? Porque estão em busca de conhecimento. E aí, vamos arrochar a coisa, nós estamos em família. E a gente ouve, o pastor fulano disse, o pastor ciclano disse, e tal, eu vim em tal lugar, nos Estados Unidos, eu vim na Bahia, no Sul, no Chile e tal. Você tem um pastor, a mulher, ela tem um marido. Você vai buscar conhecimento. Eva caiu atrás de conhecimento. Foi, pastor? Ela foi buscar uma nova visão, uma coisa misteriosa, uma coisa diferente. E esta fase do cristão intelectual, ele é atraído por essas coisas. Mas o cristão não. Não, o cristão é atraído pela palavra. Ele não é atraído por essas coisas. É aquele cavalo, pastor, que foi lá no pasto do outro, né? E aí, ele disse: você quer um conselho? Se eu pudesse te dar. Internet é muito perigoso. Eu tenho visto, sei que estou falando diante de Deus aqui. Eu creio que Ele está aqui. Eu tenho visto pessoas perderem, saírem, casamentos acabaram. Por isso, por busca de conhecimento. É que assim, irmãos, o que salva uma família, você vai entender agora, é o arroz com feijão. É o que vai manter a família, é arroz com feijão. Agora, uma macarronada, uma maionese, né, irmão? Um chester, pastor, isso aí o marido traz para casa. Mas se for todo dia, mata. Vem um pastor visitante,
não é uma comida diferente, é um tempero, é uma macarronada, é bom, mas o marido traz para casa. Vocês estão entendendo que vocês são espirituais. O marido traz aquela comida nova para alimentar a sua esposa. Ele vê que aquela comida vai ser um benefício para a sua esposa. Agora, a esposa, a igreja, está tentando prover para si o próprio alimento. Irmão, a porta é o seu pastor, irmão Brana diz isso. Amém. Da igreja. Por que eu digo isso? Porque o arroz com feijão que você come todo dia, que às vezes a gente fala, mas hoje só tem arroz com feijão, é aquilo que está te mantendo vivo. Porque se você for comer macarronada, maionese, churrasco todo dia, você vai morrer mais rápido. É o natural que tipifica o espiritual. E esta fase intelectual, ela está olhando somente para isso. E às vezes, pastor, ela chega no irmão e fala, mas nossa igreja está tão monótona. Não vejo nada de atrativo na igreja. Não tem uma coisa nova na igreja. É um passo para a queda. Moisés já está há quanto tempo nesse monte, gente? Moisés não volta. Eles não esperaram pelo pastor. Eles proveram para si um novo alimento. E ainda decidiram, vamos voltar para o Egito, vamos voltar ao vômito. Tem muitos cristãos da mensagem voltado para a denominação e estando dentro da igreja. É verdade. Não fisicamente, mas espiritualmente. E Moisés, Deus falou, Moisés, separa que eu vou começar outra geração por ti. Aí entrou o tipo de Cristo, se pôs na brecha por aquele povo. Aí vai o verdadeiro ministério. Um parênteses que eu vou dar. Moisés se pôs na brecha. Ali tinha murmuradores, ali tinha inimigos de Moisés, homens que tinham se levantado por ele, que mereciam morrer, tudo. Mas Moisés se pôs na brecha por ele. Ele não olhou para isso. Ele olhou para a graça. E ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o cristão que está crendo não pelo intelecto, mas pelo coração, é aqui nós vamos ver agora, pela fé. O profeta está dizendo aqui, ó. Oh Jesus. E a outra, ele falou da fase intelectual, mental. Eu trabalhei nesse ponto, mental, intelectual, que está buscando coisas novas, que foi aonde Eva foi ludibriada, e é aonde muitos estão caindo. Quando Moisés demorou, eles foram buscar uma coisa nova. O nosso Moisés foi retirado de cena, igreja. Deus retirou o William Branham, o homem de cena. Preste atenção. E tem muita gente hoje buscando uma coisinha a mais do que o profeta fez. Tem muita gente indo aonde o profeta não foi. E aí, irmão Marcos, é o cavalo que está caindo lá do lado do pasto. Mas nós devemos permanecer na linha reta. O irmão falou para mim, por que você não prega mistério? O irmão me perguntou. Falei, o maior mistério que eu tenho é o batismo em nome de Jesus Cristo. É a Santa Ceia, é o lava-pés, é o arroz com feijão. É isso que você precisa crer que há um único Deus, crer no batismo, crer no mensageiro, nas coisas que o mensageiro tem ensinado. É isso.
Aquela irmã Maria Bastos, eu lembro dela, morreu, Deus recolheu ela, nem a Bíblia ela não sabia ler. E um dia nós estávamos lá na praça ali, o senhor estava junto, irmão? Na praça ali, Ipiranga, para evangelizar. E antes de nós subir para pregar, tinha o irmão Zé Cordeiro ia junto, não sei se ele estava, irmão Zé, nesse dia. E um sembreando, eu não lembro que igreja, estava lá pregando, e bonito, e bonito. Aí de repente o pregador falou assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A irmã Maria disse: pastor, isso está errado. Glória a Deus! Ela não sabia ler. Quando o pregador citou errado, a Bíblia disse: se está errado. Eu estava do lado dela. Falei: grande mensagem dentro de mim. Ela não sabia ler. Irmão, você pode não ter faculdade. Aqui nós podemos ter doutores, pessoas formadas. Não é nada disso que Deus está buscando. Deus está buscando fé e obediência. Se você é um mestre, um médico, e tem fé e obedece a Deus, aquele que não é nada, tem fé e obedece a Deus, diante de Deus ele é o mesmo que você. É por isso que existe o lava-pés na igreja. Porque Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então o lava-pés ele produz uma equiparação na igreja. É aonde o rico lava os pés do pobre, o moço lava os pés do mais idoso, de seda lava os pés da irmã vestida de chita. Então isso é o espírito do lava-pés. Tem que produzir isso na igreja. E eu já ouvi desse púlpito aqui, que quando você está lavando os pés do irmão, você está lavando os pés de Cristo. Oh, glória a Deus. Então nós falamos desta fase mental, intelectual. A outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem. Amém? Não mais mente. Você não está aqui por intelecto, por mente. Não, você está aqui porque Deus desceu em seu coração. Aleluia! E aonde Deus desceu é aonde o diabo não pode ir. Eu não vou ler mais a mensagem, a maior batalha. O campo de batalha é a mente humana. A pessoa, quando comete um adultério, ela comete primeiro na mente. A mulher, quando trai o marido, ela trai na mente primeiro. O homem, quando trai a mulher, ele trai primeiro no pensamento, primeiro é na mente. E depois aquele pensamento se materializa através do ato. É um campo de batalha, é a sua mente, é o seu maior inimigo. Se você puder discernir isso, quando vier aquele pensamento mal contra seu irmão, contra seu pastor, porque aqueles irmãos caíram lá de Jesus, certo? Quando ele foi trazer a palavra, o diabo bateu na mente daquele povo: ó, esse homem aí já não tem mais milagre, já está velho, já deu o que tinha que dar. Aí o diabo veio na mente, e a Bíblia diz, como eu li para vocês: muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Mas sobrou 12 ali, que ele pôde se virar. Posso tirar aqui, pastor? Que
que ele pôde se virar. Veja que aqueles que tinham sobrado ali, o diabo estava lá ainda, porque não era o momento dele sair. Ele tinha um propósito. Ele só pôde sair aonde? Ele não pôde receber o batismo do Espírito Santo. Mas ele estava lá. Mas ele virou e disse: vocês não querem ir também? Não. Ali não tinha fé intelectual. Não. Deus tinha descido o coração daqueles discípulos. Mas há uma coisa: o diabo tinha descido no coração de Judas, pastor. Por isso Judas não pôde se converter. Cuidado com isso. O diabo desceu no coração, porque o coração é o troféu, o campo de batalha é a mente. Nós vamos falar disso mais, se houver oportunidade. E o coração é o troféu. Quando o diabo desceu no coração de Judas, o resultado foi a forca, foi suicídio. Mas Pedro disse: para quem iremos nós? Aleluia, se só tu tem palavras de vida eterna. Aqui, ó. A fé intelectual, 80, é faminta. A intelectual também é faminta. Se deleita em Deus, está vendo? Mas seu deleite não se arraiga, não edifica. É isso que o profeta estava dizendo lá atrás. Eu tenho visto pessoas que hoje estão na igreja. O pastor Juvenal canta o crente Raimundo, pastor? Esse, né? Raimundo, né? Hoje ele está na igreja. Aí o que acontece, irmão? Por que ele sai? Ele dá o primeiro trupicão. O diabo leva esse crente, vamos colocar o Raimundo, esse intelectual, ele direciona ele para o lado carnal da igreja, certo? E o nosso lado carnal, ele é podre, ele está infectado pelo pecado. Tem hora que você fica nervoso. O profeta diz: amenize o teu mau gênio com oração. Amenize. Não vai extinguir. O cão preto só vai sair da sua vida na transformação. Até lá você vai ter que lutar contra ele, brigar pela sua posição. Então esta fé intelectual, ela é faminta, ela se deleita em Deus, mas seu deleite não ancora. A outra parece ter vitórias contínuas, nada lhe incomoda, estão sólidos e tão ancorados o quanto possível. Aqui ele está falando a fé na palavra. Aqui ele vai voltar. Aqui, ó. A outra parece ter vitórias contínuas, nada lhe incomoda, estão sólidos e tão ancorados quanto possível. Nem as provas, nem as tormentas lhes alteram. Está entendendo? Eu te pergunto, você tem a resposta. Aquele tempo da provação de Israel alterou o que na fé de Josué e Caleb? Eu sei que tem gente aqui na igreja que já está com 30 anos aqui dentro. E coisas têm passado, tribulações, provas, que tem hora, pastor, que o barco vai nas rochas. É isso que estamos vivendo. E muitas pessoas, quando surgem esses interpostos da vida, eles já saem, a fé intelectual. Mas você tem permanecido. E Deus te colocou nesta igreja para perseverar até o fim. Quem te chamou para este banco não foi o pastor Juvenal. Não. Se fosse eu, vou confessar para vocês, eu tinha escolhido as pessoas que eu conheço aqui dentro de Cuiabá, minha família, se eu pudesse.
Mas foi Deus que chamou cada um de nós, pelo seu decreto. E aí foi chegando um e sentando, outro e sentando, outra e sentando, e nós fomos nos tornando a família de Deus. Você é a família de Deus, por isso que nós nos chamamos irmãos. Espirituais, somos irmãos, e é a verdadeira família. Vamos já fechar aqui, irmãos. Aqui, parágrafo 85. Agora você tem duas faculdades mentais diferentes. Uma delas está em sua cabeça, seu cérebro, e a outra opera em seu coração. Entenda o que eu vou falar. O cristão, o coração guia a cabeça. Preste atenção, porque Deus está no coração. Então, o coração guia a cabeça. O cristão intelectual, a cabeça dirige o coração. Estão compreendendo perfeitamente? Por quê? Porque o diabo está na mente dele, e a mente dele controla o coração. Mas um cristão, Deus está em seu coração, e o seu coração controla a sua mente, e a sua mente controla os seus sentidos corporais, e a sua mente controla os seus sentidos espirituais, e a sua mente produz fé e fé na palavra. Amém? Agora, quando o coração é controlado pela mente, a mente olha para a razão. Então, o seu coração é controlado pelos seus sentidos naturais. Então, você quer ver a mente de Cristo. Está entendendo? Aquele que é controlado, aquele que tem a fé intelectual, ele quer ver. Não, irmão, eu estou na igreja há tanto tempo, eu nunca vi um morto ressuscitar. Aí eu vou dar mais uma ajustada no foco. Então o diabo leva você para o lado carnal. Ele usa sua visão, sua audição, seu olfato, seu tato. E aí ele mostra a carne do diácono, ele mostra a carne do evangelista, e do pastor, e do apóstolo. Ele mostra o lado carnal. E aquele que é dirigido, que o coração é dirigido pelo intelecto, ele está caindo pelo lado carnal. O diabo vai derrubar, porque se você vem à igreja para mostrar, para ver falhas, a mente intelectual, ela vem à igreja para ver falhas. Mas o cristão verdadeiro, ele vem à igreja para se alimentar. Ele vem à igreja para ouvir os hinos espirituais. Ele vem à igreja para receber oração. Ele vem à igreja para ser abençoado. E Deus te abençoa. Porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mas o diabo quer mostrar a carne. A carne para nada se aproveita. Irmão, se você compreender somente isso, não vou levar muito adiante, nem aprofundar mais, senão você não vai compreender. Mas se você entender somente isso, seja dirigido pelo seu coração, certo? E o profeta diz: se Deus está em seu coração, lá, que mensagem é Coríntios, livro de correção, não lembro, pastor, mas ele disse: se Deus está em seu coração,
você não aguentará ficar em casa sem vir à igreja. Você não aguenta nem se fica na porta ali esperando, meu Deus, a igreja não vai chegar um diácono. Ele chega primeiro que o diácono. Não estou colocando a doutrina aqui, estou dando um exemplo. Um exemplo. Mas se Deus está em seu coração, você não suporta ficar em casa e ter um culto ali. Por quê? Porque Deus está em seu coração. Agora, se for uma fé intelectual, aí a fé intelectual ela não se agarra, ela é folha seca. Senhor, eu não lembro, eu não estava. Fé intelectual, isso. E fé mental. Então vocês já estão cientes. Qual que é a mensagem, irmão? 84, Cristo é o mistério de Deus revelado. Para aqueles que anotam. Se Deus está em teu... Isso, obrigado. Obrigado. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas se abram para entrar na igreja e ter companheirismo com os seus irmãos. Eu vou fechar com isso aqui. Uma delas está em sua cabeça e seu cérebro, e a outra opera em seu coração, que é chamada sua alma, seu espírito e sua alma. Agora, com frequência, está em desacordo. O seu desacordo não é comigo, nem com o pastor, nem com o irmão. O seu desacordo é com você mesmo. É dentro de nós a coisa. Às vezes, pastor, nós estamos preocupados com o inimigo lá fora, sendo que o perigo está aqui dentro. O seu maior inimigo é você mesmo. 1 por 1 milhão a mensagem. Agora, com frequência está em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a mente quer tomar uma direção. E qual é a direção da mente? É a razão. Ela vai pelos sentidos naturais, pelos sentidos espirituais. Que os sentidos espirituais são afeto, consciência, memória, raciocínio, e eu não lembro o outro, mas é por aí. Então a mente, a fé intelectual, afeto, vai por esse caminho. E esse caminho opera Satanás na mente. Porque Deus opera através da fé, que é o sentido da alma. Agora, com frequência está em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo e a alma discute. Olha aí. Porque Deus está lá. Daí a cabeça diz, olha, vamos por aqui. A alma, não, espera aí. Será que se isso está de acordo com a Bíblia? Será se isso está de acordo com a mensagem? Será que o que estão fazendo aí está de acordo com a mensagem do profeta? Isso. Se você vê algo que não está na mensagem, se afaste. Seja lá quem for, seja eu, Paulo disse, é Gálatas, é 1, né? Se é mesmo um anjo do céu, verso 8, obrigado. Se vier um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, está aqui nós agora. Além do que já vos tenho anunciado, além da mensagem do profeta, seja maldição, amaldiçoado, que é anátema. Só que esta mensagem, irmãos, anote aí, ela precisa sair da sua mente, e ela precisa descer para o seu coração, senão você não vai permanecer. Aquelas pessoas, você vai entender agora, que estão na mensagem, elas não vão permanecer. Aqueles que vão permanecer é aqueles que a mensagem está nele. Amém?
estiver em vós. Isso aqui precisa sair da sua mente e descer para o seu coração. Só assim você vai ter firmeza na palavra. Mas enquanto a mensagem estiver somente na sua mente, você não vai conseguir ser edificado. Amém? Tenha fé na palavra, não fé intelectual. Que Deus abençoe. Coloque-se de pé um momento, pastor. Que Deus abençoe, Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo.